Ir para Santo Amaro e conhecer um pouco da história do município está mais acessível. Desde 2002, temos a estação Largo 13, da linha 5 Lilás. A estação dá acesso ao terminal de ônibus Santo Amaro e ao Largo 13, um bairro histórico. Santo Amaro foi um município criado por meio de decreto e incorporado a São Paulo a partir de 1935. Assim que passamos as cataratas da saída do Largo 13, temos um enorme mural contando a história daquela região, fotos antigas, o porquê deixou de ser município, entre tantos outros fatos e curiosidades. Ao sair da estação, nos deparamos com vários comércios. A região é conhecida por isso desde seus tempos mais antigos. Lembra muito a 25 de março. Pessoas andando para todo lado, carros de ônibus, vendedores ambulantes, moradores de rua e também resquícios do que um dia foi a arquitetura predominante da região, a Catedral de Santo Amaro. A catedral é a igreja matriz do bairro de Santo Amaro, e sua arquitetura pertence à época colonial do país, onde se predominava o estilo barroco. Tudo começou com uma pequena capela levantada em 1560. Em 1924, o antigo corpo da paróquia foi derrubado e um novo passou a ser construído, tornando-se a capela mãe do bairro. E em março de 1989, criou-se a Diocese de Santo Amaro. Até então, a paróquia foi elevada à catedral e assim permanece desde então. Por ser uma região de comércios, é necessário que estes respeitem algumas leis de urbanização e realizem reformas para evitar acidentes. Sendo assim, temos muitas construções novas. Mas em junho de 1990, a arquiteta Clara Correia d'Alembert escreveu um ofício para requerer uma divisão de preservação, para proteger tamanha e rara riqueza histórica e cultural. O tombamento foi realizado pela Compresp em 13 de agosto de 2002. Ele impede que essa determinada faixa de Santo Amaro seja depredada, vandalizada ou prejudicada de quaisquer formas, bem como estabelece uma necessidade de autorização para eventuais mudanças em estruturas relativas à arquitetura dos logradouros protegidos. As missas ainda são celebradas de segunda a domingo. Para visitar, entre em contato com a secretaria. Eles estão por lá de terça a sábado, das 8 ao meio-dia e meio. Andando pelo bairro, seguindo em direção à Avenida João Dias, atravessamos o calçadão e podemos nos deparar com portas da década de 1950 e 1960, que foram repintadas, e algumas construções dessa época que permanecem ali. Isso se deve ao boom de urbanização que ocorreu nesses anos. Logo em seguida temos a Praça Floriano Peixoto, mas como ela estava fechada, falamos dela no outro dia. Continuando, assim que chegamos na Avenida João Dias, tem uma Casa de Cultura de Santo Amaro, instalado no antigo prédio do Mercado Municipal de Santo Amaro, inaugurado em 1897. O edifício foi tombado pelo CONDEFAT, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico, em 1972, por ser o último exemplar da arquitetura do século XIX na região e por estar localizado numa praça central. O crescimento da demanda cultural paulistana levou a Secretaria Municipal da Cultura a criar, em 1989, as Casas de Cultura, que hoje têm a função de ampliar a inclusão sociocultural, abrindo espaço para manifestações da comunidade, fomentando núcleos, difundindo cultura regional, informando e sensibilizando a população através do acesso gratuito a oficinas, workshops, palestras, shows e espetáculos, além de ser um amplo e democrático espaço de ideias e debates. Em frente à Casa de Cultura, temos o Monumento aos Romeiros. Inaugurado em 1970, o monumento é composto por um painel mosaico onde as duas faces receberam o trabalho do artista Júlio Guerra. A obra é uma homenagem às tradicionais romarias religiosas para Pirapora de Bom Jesus e seus romeiros, que desde o século XIX partem da região de Santo Amaro rumo a Pirapora de Bom Jesus em agradecimento às graças alcançadas. Romaria é um tipo de peregrinação religiosa católica romana anual a curta distância. O termo vem de Romero, significando uma pessoa que viaja para Roma. A obra foi feita com argamassa, pedras e pedriscos coloridos. Atravessando a Avenida João Dias, em frente à Casa de Cultura, temos a Biblioteca Prefeito Prestes Maia. Por iniciativa do prefeito Prestes Maia e do secretário de Educação Carlos Rizzini, que delegou a tarefa de executar o projeto da biblioteca de autoria do Luiz Augusto Bertacchi, arquiteto moderno, em setembro de 1973 começaram as obras da biblioteca, que num ritmo acelerado foram finalizadas em 18 meses. A Biblioteca de Santo Amaro recebeu o nome de Biblioteca Presidente Kennedy, em homenagem ao presidente americano John Fitzgerald Kennedy, assassinado em 1963. A biblioteca foi inaugurada no dia 4 de abril de 1965.
Nesses anos todos, o quarto andar tem servido para abrigar a coleção Prestes Maia, constituídas por um rico acervo de 12.000 livros em diversas línguas e de assuntos variados, entre eles arquitetura, urbanismo, estética, história e literatura, além de revistas especializadas, folhetos, relatórios, plantas, medalhas, obras de artes e objetos pessoais. Essa coleção foi agregada definitivamente ao acervo da biblioteca em março de 2003. Em 2007, a biblioteca recebeu, em doação da Companhia Paulista de Obras e Serviços do Estado de São Paulo, os móveis que pertenceram ao gabinete do prefeito Prestes Maia. A Biblioteca Presidente Kennedy teve seu nome alterado para Prefeito Prestes Maia em outubro de 2005, pelo Decreto de Criação do Sistema Municipal de Bibliotecas Temáticas. Em dezembro de 2012, a Biblioteca Prefeito Prestes Maia torna-se Biblioteca Temática em Arquitetura, sendo a 10ª unidade de temática, oferecendo uma coleção especializada em arquitetura e urbanismo, além do nosso acervo regular de livros, de literatura e informação, revistas, atlas e multimídia. Então, assim que entramos na biblioteca, podemos nos deparar com os azulejos da antiga Igreja dos Remédios, construídas no século XVII. A igreja possuía em sua fachada azulejos portugueses remanescentes do período colonial, e a mesma estava situada na Praça João Mendes, no antigo Largo da Candeia. Era refúgio de escravos perseguidos e, nos últimos tempos do Império, tornou-se reduto preferido dos abolicionistas. Em 1825, sofreu uma reforma na fachada coberta desse material, e em 1942 foi iniciada sua demolição para o alargamento da Praça João Mendes. O que aconteceu com os azulejos nesse meio tempo? Não sabemos. A concepção da biblioteca como centro de cultura obedeceu a padrões internacionais, dispondo de saguão e auditório e de grandes espaços para as mais diversas manifestações culturais. Numa portaria de 1965, o prefeito Prestes Maia decidiu que as dependências e espaços seriam ocupados especificamente para iniciativas de caráter cultural sem cunho político, delegando à chefia da biblioteca autonomia na distribuição dos espaços e atividades. E hoje, a biblioteca recebe exposições, peças de teatro e intervenções artísticas mais contemporâneas e modernas. O prédio, de 7 andares, além da biblioteca, possui também o Teatro Leopoldo Froes, o Centro Cultural Santo Amaro, um deck para atividades ao ar livre, telecentro e espaço para aulas de dança. A biblioteca fica no meio de uma praça e, em frente, temos outra obra do Júlio Guerra, o Barbeiro Anedes, também feita com argamassa, pedras e pedriscos coloridos, marca registrada do artista. Depois de uma caminhada de mais ou menos 15 minutos, subindo a Avenida Jean Dias em direção à Estação Adolfo Pinheiro, temos o Teatro Municipal Paulo Heiró, inaugurado em março de 1957. Foi concebido como um teatro popular dentro de um grande programa de construção de equipamentos públicos nos anos 40 e 50, chamado Convênio Escolar. O programa foi criado com o objetivo de suprir a carência de escolas públicas e oferecer espaços culturais aos moradores dos bairros, resultando na construção de escolas, teatros, bibliotecas, entre outros lugares. O nome do teatro foi uma homenagem ao poeta, escritor, dramaturgo e professor Paulo Heiró, um dos mais importantes artistas de Santo Amaro, quando este era um município independente de São Paulo. De arquitetura moderna, originalmente comportava 801 lugares e foi projetado pelo arquiteto Roberto Tibau. Em 1968, foi realizada uma homenagem ao poeta Paulo Heiró, sendo instalado em frente ao edifício um painel de autoria do escultor Júlio Guerra. Com 18 metros de largura e 5 metros de altura, a obra é intitulada Homenagem às Artes. Foi feita em cimento moldado e com partes recobertas em pedriscos coloridos. O painel faz homenagem a 3 artes, às quais o homenageado Paulo Heiró estava ligado: a literatura, o teatro e a música, além de trechos de um poema de Heiró. Em 2014, o painel foi transferido de sua posição original e reinstalado de forma perpendicular à fachada do teatro. O teatro é considerado um marco da arquitetura moderna paulista. Desde 1992, o edifício é tombado pelo Compresp, reconhecendo assim seu valor histórico, cultural e arquitetônico. Em outubro de 2011, foram iniciadas as obras para a modernização do edifício. Após as obras, a capacidade do teatro passou a ser de 467 lugares, sendo 20 lugares reservados e adaptados para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. É o segundo maior teatro da Prefeitura de São Paulo, atrás somente do Teatro Municipal de São Paulo, e atualmente é residência artística oficial da Orquestra Filarmônica Santo Amaro. No dia que fui, estava acontecendo o festival SP Roots Música, presencial, que leva jazz, reggae, ska jazz à Praça do Teatro. O projeto é realizado pela Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, Ministério do Turismo, Governo Federal, por meio da primeira edição do Prêmio Aldir Blanc de Apoio à Cultura da cidade de São Paulo.
A região de Santo Amaro conta bastante sobre o desenvolvimento urbano, mesclando exemplares históricos da arquitetura e novas construções. Espero que você tenha gostado e espero que você possa vir visitar em breve esses e outras construções incríveis que tem por aqui.